O novo filme dos Vingadores promete ser o próximo grande evento do MCU. Apesar de atualmente a gente não ter mais heróis consagrados para fazer parte da equipe após a despedida de personagens icônicos como o Homem de Ferro, Capitão América e também o próprio Pantera Negra, esse não chega a ser um grande problema para esse filme. Isso acontece porque Avengers Doomsday muito provavelmente será um filme mais focado no seu vilão e não tanto em seus heróis. Mais ou menos na mesma pegada que foi com Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita. Após a recente confirmação de que Robert Downey Jr. está voltando para Marvel, só que dessa vez para interpretar o próprio Doutor Destino, ficou ainda mais óbvio que Vingadores 5 será sim um filme centralizado no vilão. Porém parece que ele não vai estar sozinho nessa jornada não. Novas informações apontam pra gente que teremos mais vilões surgindo ao longo desse filme para se juntar no grupo do Doutor Destino. E ó, acredite se quiser, mas parece que até mesmo o Homem-Aranha do Tom Holland vai estar mudando de lado. Ele vai estar vindo fazer parte do time do Doutor Destino. Que loucura é essa, gente? Vamos conferir tudo isso agora nesse vídeo de hoje, então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Desde que foi anunciado pela primeira vez em um painel da Marvel Studios, Vingadores 5 passou por várias e várias alterações. Esse filme ele já mudou de diretor, de roteiristas e ainda teve a sua data de estreia alterada umas 2, 3 vezes, sei lá. Isso porque eu nem tô falando da principal alteração que tem a ver com a trama desse filme, que antes girava em torno do vilão Kang, interpretado pelo ator Jonathan Majors. Só que como todo mundo aqui já tá sabendo, o ator ele acabou se envolvendo em vários problemas judiciais e por conta disso, ele acabou sendo demitido pela Disney. Desde então, a Marvel Studios ela não tinha mais um rosto para se chamar de o principal vilão da saga do multiverso, que naquele momento era o Kang. Tanto que o próximo filme dos Vingadores, que sempre foi o carro-chefe do MCU, recebeu o nome desse vilão em seu título, que no caso seria Vingadores Dinastia de Kang. E tipo, eu particularmente acredito que se esse personagem tivesse agradado os fãs no projeto em que ele apareceu, a Marvel ela teria dado algum jeito, né, de escalar nem que seja um outro ator parecido com o Jonathan Majors para interpretar o vilão daqui pra frente. Mas o negócio era com o ator? Era, mas não só com ele. O Kang, ele também teve uma rejeição altíssima depois do fiasco que foi Homem-Formiga Quantumania. Esse filme tinha uma missão de apresentar o vilão como uma grande ameaça, mas como a gente viu, isso não rolou. Então fazia mais sentido pra Disney mudar completamente de rota. E pelo visto, foi exatamente isso que aconteceu. Isso fez com que mudasse tudo. Diretor, roteirista, até o próprio personagem que foi escalado, ele agora já era. Embora a gente ainda precisa esperar o que vai rolar com o Kang no meio disso tudo, porque o que? Vai ser deixado de lado e é isso? Não, vai rolar? Tem que rolar uma explicação. Já não dá pra simplesmente ignorar tudo isso que veio acontecendo. De qualquer forma, agora já temos um novo rosto para liderar a saga do multiverso. E trata-se dele mesmo, Robert Downey Jr. O ator mais popular do UCM está de volta para sua casa e dessa vez ele vai ter a dura missão de interpretar um vilão. Ou melhor, o vilão. O Doutor Destino é para muitos o principal vilão da galeria de personagens da Marvel. Isso por si só já é algo diferente para o Robert Downey Jr., já que lá atrás ele estava assumindo o papel do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro estava longe de ser um dos personagens mais populares naquela época. Então agora o ator terá muito mais trabalho com esse personagem, apesar da missão ser um pouco parecida. Como Tony Stark, ele tinha a responsabilidade de ser o herói principal da saga do infinito, enquanto que agora, como Doutor Destino, ele será o vilão principal da saga do multiverso. Inclusive, vale ressaltar que já foi confirmado que se trata realmente de Victor Von Doom, e não uma versão do Homem de Ferro que acabou se tornando o Doutor Destino, como eu vi muita gente teorizando por aí. O que não impede que a gente veja outras versões do Tony Stark interpretada pelo mesmo ator, graças ao multiverso. Mas falando agora especificamente do Doutor Destino, ainda se sabe muito pouco sobre a trama envolvendo ele nesses próximos filmes dos Vingadores. Tudo o que sabemos de fato é que Avengers Doomsday irá girar em torno dele. Porém, pode ser que o Doutor Destino nem sequer seja o único vilão a aparecer nesse filme. Sim, você não ouviu errado, é exatamente isso. Recentemente tem circulado por aí rumores afirmando que teremos outros vilões vindo a aparecer durante a trama de Vingadores 5. Isso inclusive parecia algo já planejado para acontecer, até mesmo quando Kang era parte dos planos principais. Então fica um pouco difícil a gente saber se esses planos vão ser mantidos agora que o Robert Downey Jr. se juntou ao projeto, ou se vai ser algo completamente
simplesmente descartado conforme o roteiro for finalizado. Mesmo assim, isso é uma coisa interessante para a gente analisar. Segundo o que foi dito nesse vazamento, veríamos o antagonista principal da saga juntando outros vilões pelo multiverso para formar a sua própria equipe de subordinados. Mais ou menos da mesma forma como era com a Ordem Negra lá do Thanos. Pelo que a gente tem visto nas participações especiais nos últimos filmes do CM, pode ser que eles sigam a mesma lógica, só que agora com os vilões. Ou seja, é provável que alguns rostos conhecidos pelos fãs voltem a reprisar seus papéis nesse próximo filme dos Vingadores. De verdade, galera, só para pra pensar e imagina, por exemplo, a gente voltar a ver o Thanos enfrentando os heróis mais poderosos da Terra. Talvez uma outra versão do Thanos, sei lá, o Rei Thanos, imagina? Ou talvez essa equipe seja formada por vilões que tiveram um espaço menor nessa última saga, como por exemplo o Killmonger lá do Michael B. Jordan. Esse com certeza ia ser um retorno que a galera ia adorar muito em ver no cinema. Outro que tem grande chance de vir a aparecer nessa equipe do Doutor Destino é o Ultron. Por mais que o segundo filme dos Vingadores seja considerado o mais fraco da equipe, muita gente gosta do Ultron e acha que ele foi mal utilizado naquela época. Quem assistiu a primeira temporada da série animada What If, viu o quão B10 o Ultron ele poderia ser, ainda mais numa história envolvendo o multiverso. Então ele aparecer nesse próximo filme dos Vingadores, que vai ter essa pegada, não seria nenhum absurdo, hein? Principalmente agora que foi revelado pelo portal The Hollywood Reporter que James Spange está confirmado para retornar como Ultron na série do Visão que está sendo desenvolvida. A matéria não diz qual a importância do vilão na trama da série, mas o que importa pra gente é que o personagem ele vai voltar pro MCU. Embora isso acaba levantando algumas dúvidas na nossa cabeça. Afinal, como a gente viu lá em Vingadores A Era de Ultron, o próprio Visão elimina o último membro robótico do vilão. Então é difícil saber de que jeito ele pode estar voltando agora. De qualquer forma, é um fato de que se o ator do Ultron voltou, ele tá assinando um contrato com a Marvel Studios para dar voz ao Ultron, isso pode ser um indicativo de que ele vai estar em mais projetos além da série do Visão. E com esses rumores de que veremos outros vilões antigos retornando para Vingadores 5, a presença do Ultron é algo bem provável de vir a acontecer. E tipo, só de pensar um pouco sobre isso, a gente fica imaginando e criando uns negócios bem loucos na cabeça, né? Imagina só a gente ver o Ultron interagindo com o Doutor Destino, que tem o mesmo rosto do Tony Stark, que foi o cara que criou o Ultron. É até difícil imaginar como seria esses dois estarem no mesmo time lado a lado. E já que a gente tá falando de personagens que têm alguma relação com o Homem de Ferro, não tem como a gente não citar o Peter Parker. Aí, Eric, mas como assim? O vídeo não é sobre os vilões? Porque você tá falando do Homem-Aranha? Pois é, galera, eu sei sim que o Cabeça de Teia é um herói. Talvez até mesmo o único membro dos Vingadores atuais que o público realmente se importa. Porém, recentemente, um novo rumor surgiu e deixou a galera bastante confusa. Segundo o insider Tad Winson, o Homem-Aranha de Tom Holland será um vilão durante o próximo filme dos Vingadores. Aparentemente, em Guerras Secretas, a gente teria esse personagem tendo esse arco e depois voltando a ficar do bem. E tá, eu sei, gente, no primeiro momento esse rumor parece ser, tipo, extremamente absurdo. Mas vamos combinar que no caso do Doutor Destino ter realmente um grupo de vilões do seu lado, colocar o Homem-Aranha nesse lugar seria até bem interessante. E ó, relaxa, eu não tô dizendo que eu quero que o Cabeça de Teia abandone tudo que a gente já viu nos últimos filmes pra agora ele se tornar um vilão. Não tô falando isso. Porém, um arco assim, com Cabeça de Teia do Tom Holland, seria completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. O mais perto que a gente teve disso, de um Homem-Aranha ficando do mal, talvez tenha sido com a versão do Tobey Maguire quando ele se juntou ao simbionte. Naquela ocasião, o personagem foi para esse caminho menos heróico e ficou bem perto de passar dos limites. Então talvez introduzir o Venom no caminho do Homem-Aranha do Tom Holland poderia abrir margem para que ele se junte ao Doutor Destino nos próximos filmes dos Vingadores. Mas eu, particularmente, agora, sei lá, eu acho que não ia gostar tanto que isso acontecesse. Principalmente com essa versão do Peter que faz parte do CM. A gente ficou durante anos aturando esse Homem-Aranha, fazendo esse papel de eu sou o ajudante do Tony Stark. E agora fazer isso de novo, vai ser uma péssima ideia. Coloca ele pra enfrentar o Doutor Destino, pra bater na cara do Robert Downey Jr. Pra ele ver que agora com o multiverso as coisas não são mais de rosa não. Mas é bem verdade que nos quadrinhos o Homem-Aranha ele possui algumas histórias na qual ele acaba se juntando com o Doutor Destino. Tanto é que a interação entre eles é até muito boa. Como se trata de um vilão com conhecimentos avançados em ciência e magia, não seria difícil para ele manipular a mente do Peter Parker para trazer ele pro seu lado. Ainda mais se for essa versão do Homem-Aranha do Tom Holland que consegue ser enganado por alguém quase que todo filme na qual ele aparece. Mas eu ainda acho que faria mais sentido colocar uma versão alternativa do Cabeça de Teia para fazer esse papel. Imagina que incrível seria uma trama onde o Homem-Aranha do Tobey Maguire volta para o seu universo depois dos eventos do No Way Home e ele descobre que toda a sua realidade se desfez. Todos os seus antigos entes queridos sumiram. Tudo por consequência das
das incursões causadas pelos heróis da Terra 616. Algo assim poderia deixar o personagem bem suscetível a uma aliança com o vilão Dr. Destino, que jurou vingança contra aqueles que fizeram uma bagunça no multiverso. Porém, eu ainda não sei se isso realmente seria uma ideia viável para ser trazida e trabalhada no Vingadores 5. Principalmente porque mancharia o legado do Homem-Aranha, interpretado, pelo Tobey Maguire, que é a versão, pelo menos pra mim, a minha predileta. Pra mim faz mais sentido que a Marvel traga outros vilões que passaram pela franquia ao longo de todos esses anos, para assim eles formarem um grupo na qual o Dr. Destino será o líder. Mas agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Quais vilões vocês gostariam de ver retornando em Vingadores 5? Acha que o Homem-Aranha poderia em algum momento mudar de lado e se juntar ao Dr. Destino? E o que você achou do Ultron ser confirmado para voltar ao MCU? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!